Olá, estamos aqui no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu sou Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos ter uma conversa muito significativa com um produtor cultural, Fabrício Amaral. Olá a todas e todos, agradeço o convite de vocês e vai ser um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse debate. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa conversa vamos ter sobre cultura, como o estudante com deficiência pode ser contemplado. Então ele vai trazer um pouquinho da vivência, da experiência que ele teve e que ele tem nesse aspecto, nessa área, contribuindo para o nosso público-alvo. Pois é, a gente vem conversando, né, meninas, sobre como a gente pode fazer com que as datas comemorativas, as vivências na escola, né, toda a dinâmica da escola, que é permeada por trabalhos culturais, por música, por dança, né, e outras manifestações, possam fazer parte do processo de desenvolvimento do estudante com deficiência. E aí a gente trouxe Fabrício para trazer mais detalhes, outras nuances de como esses aspectos da cultura, eles são importantes e eles precisam fazer parte, não é, Thaís, da rotina, do dia a dia do estudante com deficiência na sala de recursos, na sala regular, e que a família também traga para junto do ambiente familiar, da dinâmica familiar, esses aspectos que são importantes, né? É interessante, a gente vem falando sobre isso, né, sobre a participação dos estudantes, e Fabrício ele tem, não é, uma história aí recente, não é isso, Fabrício, dessa construção, dessa participação de algumas pessoas com deficiência, é isso que ele veio relatar para a gente hoje, conhecer um pouco mais. Fabrício, como é que foi essa tua experiência? Você participou agora, teve algum momento, não é isso, com pessoas com deficiência, foi todos daqui de Pernambuco, foi de outros estados? Conta pra gente como é que foi esse momento. Assim, Thaís, como a gente vinha conversando anteriormente, né? Todos os trabalhos que eu desenvolvo na área da cultura, por mais que não tenha nenhum integrante da equipe que tenha alguma deficiência, que tenha alguma necessidade especial, a gente sempre procura ampliar e democratizar o acesso daquele bem ou serviço cultural que está sendo ofertado ali, né? Através da interpretação de libras, legendagem e, enfim, outras estratégias possíveis para ampliar o máximo possível o acesso do público àquele produto ou bem cultural, né? Então isso já assim faz parte da minha prática já tem um bom tempo, assim. E como você falou, né, agora em agosto, setembro desse ano, eu passei por uma experiência incrível, assim, faço parte de um coletivo de produtores, e aí junto com o UNFPA, que é o Fundo de Populações da ONU, a gente realizou um projeto de formação em ativismo para jovens com deficiência. E aí eram 25 jovens de todos os estados do Brasil, não era distribuído de forma igualitária, assim, porque, enfim, a seleção contempla vários aspectos, né? Sim. Mas tinha uma diversidade muito grande do público que estava participando, né? Eram 25 pessoas com deficiências diferentes, assim, algumas motoras, outras estavam dentro do espectro autista, né? Algumas surdas, cegas, enfim. E a gente teve que lidar com toda essa diversidade, né? Para a realização do concurso, a gente passou por uma formação dentro do UNFPA, então foi uma oportunidade assim, bem enriquecedora, não só como profissional, para estar atento a essas especificidades de todo esse público, e tal, mas como pessoa também, né? Porque a partir do momento que a gente tem contato com esse tipo de situação, com esse tipo de conteúdo, a gente não volta atrás, né? A gente não volta a olhar como era antes, a gente é dali para frente, né? Assim, então foi uma experiência muito, muito rica, assim. Que ótimo. A gente tem esse conceito de fluidez, né? Quando os estudantes, as pessoas passam a usufruir de verdade desses aspectos todos da cultura. E aí a gente tem dança, né, Fabrício? Teatro, música. Então a gente pensa em como a gente organizar uma dinâmica dentro da escola para que o estudante com deficiência participe de tudo isso.
Então, assim, como é que você entende, né, essa coisa da fluidez, de usufruir mesmo desses recursos, desses mecanismos todos que a cultura disponibiliza para a gente, como um elemento para o desenvolvimento da pessoa? Assim, a cultura, a gente pode, alguns pesquisadores, é um viés que eu gosto muito de observar a cultura através de duas dimensões, assim. Uma mais antropológica, né, que está mais ligado ao nosso fazer, ao nosso dia a dia, que faz parte da nossa cultura, né, o modo de vestir, o modo de falar, Verdade. a alimentação, tudo isso faz parte da nossa cultura, né? Porque a gente tem, às vezes, simplifica o debate da cultura acerca das artes, né, do universo das artes. Mas a cultura ela é muito mais ampla, né? E aí a cultura nessa dimensão antropológica, ela tem uma importância muito grande no sentido de que é ela que traz a identidade para um povo, né? Então, isso por si só já é relevante, né? Imagine aí, por exemplo, no Brasil, a gente tem um país de dimensão continental, com uma diversidade muito grande de povos originários, por exemplo, e aí, pegando a questão dos povos originários, se você pegar os índios, e o que é que diferencia os índios da sociedade moderna, contemporânea? É exatamente a cultura, os fazeres, o dia a dia, o artesanato, a forma de se vestir, de se alimentar. Então, essa dimensão, ela atravessa tudo que a gente faz, né? Então, isso por si só já é um pilar do desenvolvimento de qualquer pessoa e de qualquer sociedade em si, né? E aí tem a questão sociológica, que aí a gente entra um pouco mais no campo das artes, né? E aí a cultura, ela traz ferramentas, ela possibilita desenvolvimento através da interpretação e da criação de símbolos, porque a cultura, em sua base, é isso, né? Tipo, se eu crio um quadro, eu estou ali criando um símbolo que vem carregado de subjetividade, ele vai precisar ser interpretado, então vai passar por uma outra subjetividade ali. Então você acaba desenvolvendo toda essa criatividade, tanto na elaboração e criação de símbolos, quanto na interpretação. Além de todo o conteúdo que as obras de arte e os trabalhos artísticos trazem, né? Que também é de fundamental importância, assim. Então, como você falou, Patrícia, a música, ela é muito rítmica, assim, então você observa, por exemplo, benefícios na coordenação motora das crianças ao tentar tocar um instrumento. Quando você fala letras de música e aí a criança lembra para cantar junto, você está exercitando a memória. Exatamente. Quando você traz assuntos e faz conexões, você está realizando sinapses diferentes ali no cérebro de quem está tendo contato com aquilo, né? A dança também traz muito essa coordenação motora, é o corpo ali em movimento, as artes cênicas em geral, né? Então, assim, a cultura ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, né? Qualquer ser humano. Fundamental. Exatamente. Já começa na própria identidade, não é isso? Quando ele se reconhece no ambiente e depois, nessa sua fala, que está trabalhando a coordenação motora, o ritmo e outra coisa, e o acesso e a permanência, porque ele tem acesso a todo esse movimento, permanece e participa. E a participação é muito, muito relevante no processo, não é isso? A gente vê muito, assim, pesquisando, a questão da acessibilidade ao espaço físico, não é? O ser acessível ao usuário de cadeira de roda, ter o intérprete de Libras, mas eu vejo que também fica um pouco faltando esse estudante ou essa pessoa participar, não é? Ele está ali fazendo também, né? Então, como você colocou, como a Ivânia também colocou, é fazer parte, é se identificar, não é? E é isso que a gente está querendo colocar aqui para os professores do AE, para os professores da sala regular, a importância, Fabrício, dessa participação, não é? De ele também fazer, não é? Dele também se identificar com a cultura dele, com as pessoas que estão ali, com a escola, com a comunidade, não é? A comunidade que talvez se sobressaia numa atividade de dança e outra numa artística. Então é importante, não é? Não só a questão da barreira, não é, estrutural, mas dessa barreira de participação, não é? Assim, é muito importante a tua fala, Thaís, porque é isso, o olhar que a gente tem para a cultura enquanto ciência, digamos assim, enquanto assunto a ser estudado, ele é bem recente, né? E aí a gente passa por um processo de evolução também e amadurecimento no olhar sobre esse objeto, né, que é a cultura.
Então, há poucos anos atrás, a palavra de ordem era essa, era democratização de acesso. Só que a gente conseguiu, ainda bem, né, com o decorrer do tempo, ter um olhar e uma proximidade mais íntima com a cultura, nesse sentido de democratizar o acesso e aí tentar ampliar ao máximo essa diversidade de público, mas a gente precisa já superar isso, né? E é algo que já tem sido superado, que não só o acesso a consumir, mas o acesso à prática, né? Então, democratizar a prática, o fazer cultural. Então, assim, é bem importante, a gente já tem alguns projetos e alguns resultados, assim, bem interessantes. Por exemplo, a comunidade surda, no Brasil todo, já existe um movimento que chama Islã do Corpo. Não sei se vocês conhecem o movimento do Islã, que vem do pessoal da poesia, que é uma batalha de poesia, na qual fica um palco aberto e 2 poetas vão lá declamar poesias como se fosse uma batalha. E o Islã do Corpo é a comunidade surda fazendo isso, através da sinalização em Libras. São batalhas através de poesias sinalizadas através do corpo. Então, tipo, são exemplos como esse, que já mostram, assim, digamos, uma democratização da prática cultural, né? Eu sei que a gente ainda tem muito a avançar, mas pelo menos a sinalização de que a gente está caminhando para isso, né? Sim, sem dúvida. E assim, você falou logo no início, tão bem colocado, a questão do desenvolvimento cognitivo, né? E aí a gente se preocupa muito, né, meninas, quando a gente pensa nessa ação de educação inclusiva, em propiciar desenvolvimento afetivo, social, interação, né? E, por conseguinte, estimular comunicação. E aí, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa nesse sentimento de pertencer. Né? Quando o estudante está participando, ele está se sentindo fazendo parte. E isso não deixa de ser um estímulo à questão afetiva e social. Então, como é que você entende essa coisa do afetivo, do social, da interação, que é vivenciado dentro da cultura, dos aspectos culturais mesmo? Tem essa primeira dimensão que eu falei, né, que é o reconhecimento ali, e aí o auto-reconhecimento, digamos assim, enquanto cidadão no mundo e cidadã no mundo, mas também como membro integrante de uma comunidade, seja ela uma sociedade, a população de uma cidade, é um coletivo de jovens que você participa, enfim, é um grupo de teatro. Então, para além desse conhecimento através desses elementos culturais que permeiam a nossa vida, né? A cultura ela tem muito esse caráter da socialização, né? O produto cultural, salvo algumas exceções, por exemplo, que hoje a gente tem acesso a produtos audiovisuais em casa, então a gente acaba consumindo determinadas linguagens de forma mais isolada, sozinha em casa, mas a grande parte das manifestações culturais, elas promovem encontros, né? Trocas, movimentos. Então, isso é uma característica muito importante também no desenvolvimento das relações sociais, né? E aí a cultura tem um papel fundamental nisso, né? Tipo, grandes espetáculos de música, cinema, teatro, exposições, várias pessoas vão juntas ao mesmo local observar obras de arte e jogar interpretações em cima daquelas obras ali, né? Então, é um exercício que faz parte da nossa vida em sociedade, né? Isso, então, gente, perceba como essa conversa está sendo significativa, importante, essa contribuição de Fabrício, mas amanhã, no nosso próximo momento, a gente vai ter mais esse bate-papo com Fabrício Amaral, contemplando melhor essa contribuição, essa vivência, como podemos, de verdade, contribuir para que esse estudante, ele pertença e faça parte e sinta fazendo parte da cultura e o desenvolvimento aconteça de verdade, porque estar junto é diferente de estar com. Então, esse estudante, a cultura, né, Fabrício, ele traz isso, ele fica convivendo. E a nossa proposta é essa, não é, meninas? Que o estudante, ele conviva, que ele desenvolva e que ele tenha essa autonomia cada vez mais. Eu acredito, assim, que a cultura, ela possibilita tudo isso. Porque quando coloca, por exemplo, uma pintura, aqueles estudantes que se identificam já é uma festa. Uma música só está tocando e ele já está fazendo parte daquele movimento e o professor ele começa a conduzir o que é que ele quer com aquele movimento. Qual é a intencionalidade desse trabalho cultural inserido aí na sala de aula, no AE,
na comunidade, com a própria família. Então, assim, é uma abordagem muito interessante e de muita relevância no processo da educação, não é, gente? É verdade. Amanhã, então, a gente continua aqui com o Fabrício Amaral para essa conversa mais produtiva ainda. Nos vemos, então, amanhã. Até lá. Tchau, tchau.